Toda a história da humanidade está repleta de medo, assim como nós, seres humanos. Esse sentimento assume muitas formas e tamanhos. O que é considerado medo pode variar de pessoa para pessoa. Pode ser o medo das profundezas do oceano, ou medo de aracnídeos, medo de artistas de circo, ou talvez o medo do desconhecido. Não importa quem ou o que você seja, todos nós, como seres humanos, chamamos esse sentimento de medo. Houve um tempo em que o medo era evitado a todo custo. Era algo para ser mantido à distância. No entanto, a partir do século XX, com a popularização dos grandes filmes de terror, tudo mudou. Com o surgimento de gêneros de filmes de terror, nos apresentou um mundo bizarro, repleto de assassinos em série, nascido da malícia ou do ódio, males sobrenaturais, além da nossa dimensão e as profundezas perturbadoras da psique humana. Com o novo gênero slasher na forma de Halloween, Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo, ícones do terror como Michael Myers, Jason e Freddy Krueger ganharam vida nas telonas. Por muito tempo, o terror estava quase inteiramente baseado em assassinos sobrenaturais, empunhando lâminas afiadas e ceifando quantas vítimas pudessem, antes finalmente de serem derrotados, apenas para se levantarem novamente e continuar uma nova sequência. Tudo isso mudou com o lançamento do filme A Bruxa de Blair. Embora tecnicamente não tenha sido o primeiro filme de seu gênero, A Bruxa de Blair impulsionou o gênero de terror de metragem encontrada, chamado Found Footage, para o mainstream. Filmado com um orçamento de $35 mil e arrecadando incríveis 248 milhões nas bilheterias, o subgênero de metragem encontrada daria origem a muitos filmes populares, como Atividade Paranormal e o Poughkeepsie Tapes. Mas como acontece com qualquer gênero que se torna lucrativo, ele se tornou bastante saturado de clichês e se baseou muito em sustos repentinos. Os filmes de terror estavam mais uma vez em perigo de se tornarem algo previsíveis. Então surgiu a internet, uma espécie de faroeste para todos os tipos de mídia. No início dos anos 2000, histórias de terror começaram a ser criadas, copiadas e coladas na internet, criando o fenômeno chamado de creepypasta. Os creepypastas desfrutaram de uma longa vida na internet, mais de 20 anos antes de se tornarem algo clichês e entediante. Em paralelo à criação das creepypastas, surgiram os jogos de realidade alternativa, ou tão conhecido como os ARGs. Os dois formatos às vezes se entrelaçavam, com o tempo o mais famoso sendo o Mabel Hornets, que girava em torno do Slenderman, possivelmente a creepypasta mais conhecida de todos os tempos. Em 2009, uma curta série britânica na internet foi criada, chamada No Truth Road, inspirada em A Bruxa de Blair, The Strangers e na lenda urbana do Bunnyman. Essa obra de mídia é conhecida como a primeira de uma ramificação do gênero de metragem encontrada e veio a ser conhecida como Analog Horror. No Truth Road e Marble Hornets podem ter criado o gênero, mas ele não começaria a ganhar destaque até o lançamento da série Local 58, em 2015, criado por Christopher Strobe, que também é conhecido por criar creepypasta Candle Cover. Embora o gênero tenha começado no final dos anos 2000 e no início dos anos 2010, só recebeu o nome de Analog Horror em 2015 com a série Local 58 e seu slogan Analog Horror 476 MHz. Com um novo nome e um novo pioneiro, o gênero horror analógico estava oficialmente lançado. O Analog Horror é caracterizado pelos seus gráficos de baixa qualidade, típicos da era VHS, constantes falhas de vídeo e áudio, frequentes mensagens subliminares. Ele faz o uso de eletrônicos analógicos como televisões e videocassetes VHS. Muito do Analog Horror é inspirado no filme japonês de 1998, que se chama O Chamado. O Analog Horror pode ser descrito como sucessor espiritual das creepypastas, pois seguem temas semelhantes de manipulação e interferências em dispositivos analógicos, como videogames e TVs. Em julho de 2019, 4 anos após ser batizado devido à criação da série Fitas VHS de Five Nights at Freddy's, feita por Screampus McGrimpus, o Analog Horror foi impulsionado à fama na internet. Five Nights at Freddy's dispensa apresentações, não é mesmo? Mas eu vou apresentar do mesmo jeito. Five Nights at Freddy's é uma franquia de terror criada por Scott Cawthon em 2014, que fez um grande sucesso na internet durante anos e anos. Gerou novas sequências, uma série de livros e quadrinhos e mais recente um filme produzido pela Blumhouse.
A franquia se passa principalmente nas décadas de 1970 a 1990, situando-se perfeitamente no auge da era das fitas VHS. A série de Scream pelos McGreens disparou em popularidade devido à combinação da sombria história da franquia com a baixa qualidade das fitas VHS e às vezes imagens perturbadoras associadas ao analog horror, criando um interesse renovado no gênero. Apenas alguns meses depois, ele finalmente se solidificou como um subgênero oficial do analog horror, ao lado de Mabel Hornets, Local 58 e as fitas VHS de FNAF. Em 2019 surgiu um concorrente criado por Rami Abboud, o Gemini Home Entertainment. Inspirada fortemente em Local 58, Gemini Home Entertainment é uma série de antologia contada por meio de diferentes programas educacionais na rede Gemini Home Entertainment, todos interligados para contar uma história. A trama principal envolve um exoplaneta gigante e consciente chamado Íris, que se move para o sistema solar e envia criaturas chamadas de rastejadores, transformando lentamente o planeta em um horror cósmico digno das páginas de Lovecraft. Embora a história seja muito mais complexa e implícita do que a descrição básica, isso é só um resumo geral do enredo. Gemini é uma conquista na criatividade da internet, demonstrando que qualquer um pode criar com recursos limitados e uma ideia. O que aconteceu com a Gemini Home Entertainment é que ela foi a primeira instância conhecida como Analog Horror e apresentar uma tendência no seu gênero, que eventualmente levaria ela ao seu declínio. Em abril de 2020, uma nova série surpreendeu a todos com a sua criatividade e profundidade na sua narrativa e a abordagem inovadora da sua inspiração. Mais uma vez inspirada por Five Nights at Freddy's, The Walton Files segue a história de um restaurante temático de animatrônicos fictícios chamados Bons Burgers, que foi fechado devido a uma série de eventos infelizes. A família cofundadora do restaurante, os Waltons, encontra seus destinos trágicos nas mãos de Jack, amigo de confiança, e Felix Kraken. A única sobrevivente da família Walton é a Sophie Walton. The Walton Files assume a história de Five Nights at Freddy's com muita dedicação, mantendo os personagens um elemento do enredo, como corpos mortos escondidos nos animatrônicos. A série lida com empresas obscuras, subestimando seus funcionários e pagando muito pouco para um trabalho perigoso, e revela o homem por trás de tudo isso, fazendo de tudo para atingir o seu objetivo. Ele transforma o enredo em algo profundamente perturbador e sombrio, repleto de trauma, morte e tristeza. The Walton Files se destacou em popularidade e inovação, no entanto, poucos meses depois, uma nova série surpreendentemente apareceu. Atualmente recebendo inúmeros relatos de organismos hostis não identificados que serão chamados de Alternates. Esses são os primeiros versos famosos do Catálogo Mandela, volume 1, uma das séries de terror analógico mais conhecidas na internet, criado por Alex Key em junho de 2021. O Catálogo Mandela se passa no estado de Wisconsin, no fictício condado de Mandela. O Catálogo Mandela começou com um vídeo, Overthrow, criado para um concurso no subreddit de terror analógico. No entanto, Overthrow deu início a uma das séries mais únicas de terror analógico até o momento. A arca foi preenchida com todas as espécies do planeta, assim como na história, mas também com algo mais. Os Alternates. Entidades demoníacas capazes de mudar de forma para assemelhar muito mais aos humanos. A ameaça dos Alternates só seria percebida milhares de anos depois, nas décadas de 1970 e 1980. Em 1981, as ameaças dos Alternates se tornou tão grave que o Departamento dos Fenômenos Temporais dos Estados Unidos foi fundado para combatê-los, criados com fitas informativas na tentativa de informar o público sobre como lidar com o encontro com um Alternate. Durante o Catálogo Mandela, volume 1, durante a sessão dos despachantes de 911 do vídeo, só existem 3 tipos de emergências listadas antes de 4, intitulado como Encontro. A polícia é dita explicitamente para não ajudar aqueles que encontrarem os Alternates, não importa o quanto estejam sofrendo.
Tudo o que sabemos, incluindo a validade do departamento dos fenômenos temporais, é questionado devido a esta declaração. Podemos confiar em qualquer vídeo que apareça depois disso? Quem podemos confiar? Será que cada vídeo é uma mensagem subliminar disfarçada? Ou há um bom samaritano lutando contra a tomada demoníaca do Condado de Mandela? Essas perguntas impulsionaram a série para frente, eventualmente avançando para a década de 2000, onde, em sua realidade alternativa, tecnologia e dispositivos com telas foram proibidos devido a certas variantes do Alternates se tornarem corpóreas apenas através desses meios. Embora a Gemini Home Entertainment tenha estabelecido a linha base para os seres humanos impostores, o catálogo Mandela aperfeiçoou isso. A razão pela qual o catálogo Mandela foi tão assustadoramente eficaz foi a utilização do Uncanny Valley, um fenômeno natural em que quanto mais humano algo que claramente não é, mais parece e mais se torna inquietante. Esse fenômeno é realmente o que fez com que Five Nights at Freddy's também se tornasse tão popular. E também é o que torna isso tão assustador. Essa resposta é teorizada como tendo sido desenvolvida para proteger nossos ancestrais de pegar alguma doença de cadáveres. Alguns gostam de entreter a ideia de que essa resposta se desenvolveu porque em algum momento da humanidade vivemos lado a lado com seres que pareciam humanos, mas não eram. Em alguns aspectos à parte, essa teoria faz algum sentido, já que em algum momento compartilhamos o planeta com neandertais antes de levá-los à extinção. Seguindo adiante, o catálogo Mandela continua até hoje com o vídeo mais recente lançado dia 13 de outubro de 2023, mais de 2 anos após sua estreia inicial. O catálogo Mandela se tornou o analog horror mais recente, mesmo com tantas pessoas inspiradas ao mesmo tempo que surgiu um problema: The Long Eye, Smile Tapes e Vita Carnes. Todos esses projetos de analog horror, lançado após o sucesso de Catálogo Mandela, está começando a mostrar que o Catálogo Mandela iniciou uma tendência no analog horror. Algumas pessoas caracterizam pela citação de German Face em homenagem ao meme feito em Photoshop do streamer German985. Então eu vou me referir ao German Syndrome. O German Syndrome em analog horror é caracterizado por imagens perturbadoras, em preto e branco, pessoas comuns que de repente ganham sorrisos largos ou bocas abertas, justamente com olhos perturbadores destinados a acionar respostas de luta ou fuga nos humanos. Joias raras surgiram nessa época após Catálogo Mandela, incluindo Vita Carnes, o Macabro Experimento e o Monumento Mythos. No entanto, eles também sofreram com esses clichês, que também são muito parecidos com as creepypastas que vieram. O analog horror se tornou obsoleto, não assustador e muito sem graça. Algumas pessoas até criaram cartões de bingo baseados sobre quais clichês apareceram e continuarão à medida que o gênero continua sem nenhuma inovação. Alguns tentam coisas novas, como Vita Carnes, o Guia contra Trimmings ou Monumento Mythos, mas mesmo assim eles sofrem de um punhado dessa saturação. Em algum momento durante a saturação do analog horror, Kenny Pixels, conhecido por suas filmagens históricas do Titã, começou a lançar uma série de analog horror baseado nas Backrooms, conceito criado no 4chan, alegando que se você saísse da realidade ficaria preso lá para sempre, num labirinto de corredores liminares. No início do ano de 2022, Kenny Pixels criou sua própria versão das Backrooms, adicionando uma entidade que segue você pela onde quer que você vá. Porém, o problema não é esse. O problema é que as Backrooms sempre foram destinadas a ser um mistério, um labirinto enigmático de corredores fora dos limites da realidade, de onde nunca você poderia escapar. Esse conceito por si só era o mais aterrorizante, mas quando as pessoas começaram a criar histórias em torno dela, acabaram deturpando. Como diz o ditado, menos é mais, e o horror analógico acabou caindo em impasse. Então aqueles que fizeram tinham que ser verdadeiramente únicos e brilhantes em meio ao mar de mediocridade que infeccionou na esteira do catálogo Mandela. Parecia que ninguém queria criar coisas novas ou ter novas ideias. Em novembro de 2022, o artista Urban Spook começou a enviar vídeos em uma série chamada O Pintor, centrada em um serial killer posteriormente revelado como dois que assassinavam pessoas e em seguida criavam pinturas de seus cadáveres. A história é contada através de relatórios policiais que investigam os assassinatos. A série foi inicialmente elogiada pela sua autenticidade e arte, uma vez que não se baseava em animatrônicos assombrados, demônios ou aliens vindo de lugares desconhecidos. Pelo contrário, era bem ambientada em nosso mundo real, onde as coisas assim realmente acontecem. O Pintor começou com um vídeo que se chama Faces, que mostrava pinturas feitas pelo serial killer. As pinturas são chamadas de O Boneco de Cera, O Segredo da Lisa, Jimmy Pendurado, O Brinquedo de Carrie, Daniel Após o Fogo, O Último Olhar e Grito de Jennifer,
Grite, Maggie, grite. Muitas pessoas elogiaram Urban Spook pela sua abordagem no analog horror, e como resultado a série começou a se popularizar nas redes. O Urban Spook ganhou muito apoio em seus 2 primeiros vídeos, até o lançamento de In The Walls. In The Walls explora o desaparecimento e recuperação de 2 crianças que se chamam Corey e Margaret Beck. Os corpos de Corey e Margaret são encontrados cortados ao meio, com a parte inferior de Corey e a parte superior de Margaret sendo costurados juntos. Um tijolo enfiado na garganta de Margaret, escrito com a palavra carne. Neste ponto, Corey Beck é a pessoa que se trata na pintura e a insinuação que Corey estava vermelho antes de sua morte é subsequente. A revelação que Corey tinha apenas 11 anos de idade gera muita controvérsia com o Urban Spook, com muitos percebendo que a história não tem substância e que se baseava puramente apenas em choque. O Urban Spook tentaria consertar essa crença, criando uma reviravolta que, com o tempo, houve 2 assassinos, mas isso não mudou o gosto amargo na boca das pessoas em relação à pintura do Corey, de 11 anos de idade. O analog horror foi trazido de volta aos olhos do público devido à série de Greylock, e embora tenha ideias novas, ainda sofre de certos clichês que reproduzem o analog horror. Mesmo novos vídeos e séries sendo lançados na esperança de reinventar o gênero, eles ainda assim conseguem cair nas próprias armadilhas do que os outros. Isso significa que o analog horror está realmente morto? Não. Acho que não, mas se tornou algo obsoleto e estereotipado. Então o que é o analog horror se não estiver morto? Mas também se ele não for mais inovado. O analog horror é exatamente como aqueles que vieram antes, o terror slasher, o found footage e as creepypastas. Uma ideia inovadora que pegou todos de surpresa em seu nível de conteúdo perturbador, mas com o tempo se tornou cansativo e não estava mais crescendo como o gênero que estava crescendo na mesma velocidade em que estava em popularidade. Como fã de analog horror, eu estaria de olho na próxima grande novidade. Estaria assistindo a próxima série temática em VHS sobre demônios, aliens ou monstros que tenta olhar os governos humanos. Ou empresas tentando varrer coisas para debaixo do tapete e acalmar a população com uma falsa sensação de segurança. Talvez a única pessoa de um grupo que vê através das mentiras e que queira ajudar as outras pessoas antes que seja tarde demais. Mas só vou assistir porque isso não significa que os problemas do gênero não existam. Só porque Greylock fez rondas na comunidade de terror não significa que está abrindo novos caminhos. Só porque Vita Carnes lançou luz sobre seus monstros. Não significa que eles também não pegam emprestados do catálogo Mandela, a tal ponto que o gênero está se tornando fraco. E se não mudar logo, uma hora ou outra, ele tomará seu lugar e o terror analógico voltará a ser igual eram os seus antecessores. No, 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 no!